cómo la lógica de lo digital ha invadido y colonizado dimensiones de nuestra vida impensables hasta hace poco tiempo. Hoy no solo, y pandemia mediante, trabajamos por computadoras y a través de internet desde nuestra casa, sino que atravesamos la mayoría de nuestras interacciones a través de la mediación de una pantalla y de la red, ¿sí? Desde nuestras relaciones de amistad hasta nuestras relaciones amorosas, pasando por las convivencias familiares, etcétera, etcétera. Este proceso de digitalización de la vida, sumado a este punto de vista específico sobre la historia del mundo del trabajo, poniendo énfasis en cómo se reinventan y se canalizan las capacidades vitales de los cuerpos, las energías de los cuerpos, nuevos procesos de valorización y producción de valor, ¿sí? Encontramos en nuestros días un campo fructífero donde se unen estas discusiones, que es el debate en torno al trabajo digital, ¿sí? Entonces allí también hemos podido hacer algunas relecturas respecto de la uberización del trabajo, la gig economy, toda una serie de estudios que van abrevando desde distintos lugares estos mismos objetos desde nuestra perspectiva. En nuestros días asistimos a una particular fase de la metamorfosis del trabajo que se caracteriza por la expansión de las sociedades digitales, donde eso no tiene o tiene menos que ver con las velocidades de nuestra internet, la capacidad de gente conectada, y tiene más que ver con la pregnancia de una lógica digital en nuestras relaciones sociales y en la mayoría de nuestras interacciones. La experiencia de trabajo en nuestros días, que son los trabajadores de delivery por plataforma, condensan un montón de las descripciones de las transformaciones de trabajo, incluso la idea de flexibilización como norma, intensificación del trabajo, remuneración flexible, evaluación de desempeño, trabajo tercerizado autónomo, esto del desdibujamiento de los tiempos, espacio de trabajo, entre los tiempos de trabajo, entre los tiempos que estoy en mi casa, en que estoy trabajando, entre los tiempos que me estoy dedicando a trabajar o al ocio. Todas esas tendencias se manifiestan de manera paradigmática en la vida cotidiana de los jóvenes que transitan este trabajo de delivery a través de plataformas. Con las transformaciones tecnológicas que ocasionan la aparición en los últimos años de lo que llamamos la economía de plataformas, que transforma, va un paso más allá, ¿no? Si la tercerización era un enorme problema, porque implicaba reemplazar esa relación dual que había con un empleador identificado y un conjunto de trabajadores también fácilmente identificable, a partir de la aparición de un tercero, no solo se oculta quién es el verdadero empleador y es muy difícil discernir esa relación laboral, sino que el conjunto de trabajadores tampoco aparece como homogéneo. Hay un otro, digamos, son trabajadores que trabajan supuestamente para otro empleador y por lo tanto este colectivo laboral homogéneo se rompe, se fractura. Todo esto ya ocurría con la tercerización. La economía de plataformas va un paso más allá y niega la existencia de un empleador y niega la existencia de trabajadores como tales. Aquí ya no tenemos el oscurecimiento o la opacidad de ese sujeto empleador, sino el rechazo y la negación a su existencia. La economía de plataformas se nos presenta diciendo que si hay una aplicación, si hay un algoritmo que asigna estas tareas, en realidad el empleador no existe y que no hay trabajadores, sino que hay asociados que voluntariamente y por su cuenta están realizando tareas independientemente de cualquier relación laboral. Conjunto de mudanças que vão se expressar nisso que a gente tem chamado de precarização, ou seja, é uma expressão que temos usado, né? Vários sociólogos do trabalho têm usado, que remetem a esses processos de flexibilização do trabalho, de retirada de direitos, que se institui ali a partir dos anos 80, particularmente, e a sua versão mais atualizada, né? Que é o que tem se chamado de uberização do trabalho, acentuação dos processos, que é um degrau a mais dos processos de precarização, que tem implicado na flexibilidade total, na precariedade
e disponibilidade permanente, ou seja, não tem mais hora para nada, o trabalhador está disponível o tempo todo, vocês se compram coisas pela internet, talvez tenham comprado durante esse período de pandemia, devem ter se deparado com situações de alguém te entregando domingo à noite encomenda na sua casa, ou seja, não tem mais hora de descanso, o trabalhador está sempre disponível porque ele precisa trabalhar e ter alguma remuneração, o mascaramento das relações de trabalho pela noção de prestação de serviço, enfim, né, um conjunto de características que se ampliaram e foram potencializadas pela inserção de novas tecnologias, né? E aí eu não estou colocando as tecnologias como causadoras disso, mas sim como resultado de um processo concorrencial do capitalismo e do uso dessas tecnologias para potencializar a exploração do trabalho. No início da pandemia, acho que isso aqui deve ser muito semelhante, né, para muitas categorias, a gente passa rapidamente por um processo de teletrabalho, mas teletrabalho para professoras e professores. Então, eu, por exemplo, nunca tive teletrabalho, né? Então, as equipes gestoras da escola e as equipes de apoio trabalharam ao longo do ano todo, né? Do ano passado. Então, a gente reorganizou o trabalho com os estudantes remotamente e com professores e professoras remotamente, né? A primeira questão que isso levantou, né, e eu acho que é a questão, né, que a gente tem tentado discutir e perseguir, que foi o debate de qual que é a natureza do trabalho da escola, né, e se é possível fazê-lo de forma remota. Estamos no centenário do Paulo Freire e isso nos trouxe muitos debates, né, que a gente faz a partir da sua obra, que o aprendizado se dá em grande medida pela partilha de experiências, né? Não só mediadas pelos professores e professoras, mas pelo conjunto de educadores e educadoras que estão na escola. Então, quem trabalha na secretaria é educador também, na merenda, nos diversos espaços. Então, nesse primeiro momento, a gente tentou manter esse vínculo e também dar um tempo, né? Que eu acho que todas as educadoras passaram por isso, todo mundo, em grande medida, para construir saberes e alguma experiência em relação a essa nova forma de lidar com as tecnologias e no contato com os alunos, né? Os dados que existem sobre exclusão digital no Brasil já são bastante conhecidos e a gente também, as escolas fizeram diversas pesquisas com seus estudantes sobre o que cada família tem e teria disponível para poder utilizar na relação com a escola. Digo isso porque numa escola de educação de jovens e adultos, a grande parte dos estudantes não tem computador, não tinha tablet, né? E usava a internet pelo celular com pacotes pré-pagos, né? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu, né, depois de um mês, não adianta mandar um vídeo pesado. Os alunos abriam o vídeo, acabava com todos os créditos que os alunos tinham e eles não faziam atividade nenhuma nos próximos dias, né? Então, as escolas buscaram, né, aprender um pouco sobre o que os alunos tinham disponíveis para poder pensar a melhor forma de falar com esses alunos. Então, a gente, por exemplo, usou o Zap, né? O WhatsApp foi o mecanismo mais fácil de se falar com as famílias, porque grande parte delas não tem o computador, né? Então, isso é um exemplo que a Secretaria de Educação fez a escolha pelo Google Sala de Aula e, inclusive, depois de um momento, passou a computar o controle, até para pagamento, via o Google Sala de Aula. Então, num primeiro momento, as escolas buscaram experimentar possibilidades mais efetivas de contato com os estudantes e com as famílias, e houve já um controle da secretaria em relação a qual plataforma usar, obrigatoriamente, mesmo que essa plataforma não fosse acessada pela grande maioria dos estudantes, né? A outra questão que implicou diretamente no nosso trabalho nesse primeiro momento, que é o trabalho remoto não define o tempo da jornada, né? E aí é muito difícil a gente conseguir regrar isso, né? A hora que o aluno faz contato, a hora que o aluno dá a devolutiva, a hora que ele faz uma pergunta, e mesmo também entre a equipe da escola, como lidar com as demandas nesse horário tão diverso e nessas ferramentas como o Zap, como o e-mail, né? Então, isso repercutiu diretamente numa sobrecarga e numa tensão, né?
porque a cada momento é o apitar do Zap com uma nova demanda, com alguma cobrança, com alguma conversa, né? E isso não respeitava nenhum limite aí de horário. Em 2021, no momento mais grave da pandemia no Brasil, né, onde há um avanço grande, né, um aumento grande das mortes, né, das hospitalizações, o governo retoma a volta presencial. E a gente dá início a uma greve que a gente chamou de greve pela vida, que durou 120 dias, né? Então, grande parte da nossa pauta também tinha a ver com o acesso remoto, né? Então, parte da pauta dialogava com a não entrega dos tablets, com a não existência da internet, né, do chip, da necessidade de ter ações da prefeitura para que os alunos pudessem acessar. A Prefeitura de São Paulo só foi disponibilizar notebooks para os professores nesse ano, agora, de 2021, em junho, e os tablets foram entregues também depois de muita luta na nossa greve para que os alunos recebessem o tablet, que só foi entregue também em junho, né, maio, junho deste ano, né, ou seja, mais de um ano depois da pandemia ter começado. A gente terminou o ano de 2020 muito esgotadas, mas com certeza de que grande parte do nosso trabalho não serviu para que os alunos pudessem ter acesso ao que a gente estava produzindo, por questões do equipamento e da exclusão digital e a falta de acesso à internet. Então, uma das pautas da greve foi que os alunos pudessem ter equipamentos para poder acessar o ensino remoto emergencial. Grande parte dos direitos e benefícios que a Prefeitura de São Paulo tem disponibilizado estão agora sendo feitos por meio de aplicativos, né? Os uniformes escolares e os materiais escolares que foram disponibilizados pela Prefeitura esse ano pelos aplicativos foi o ano em que menos gente conseguiu acessar, né? Então, na minha escola, na escola que eu trabalho de educação de jovens e adultos, os alunos querem um caderno, um lápis, uma borracha e um caderno, e eles não têm um celular para baixar o aplicativo e não tem outra alternativa. As tecnologias também seguem sendo bastante necessárias do ponto de vista desse momento emergencial, mas elas acabaram trazendo uma série de questões para as escolas. Uma primeira delas, que é muito complicado, que é uma padronização, né? Porque as escolas, elas têm projetos políticos pedagógicos, a escola tem o seu território, a escola tem a sua trajetória, a escola construiu aí alguns caminhos. E, embora tenham surgido muitas soluções criativas das escolas, né? Então, por exemplo, muitas escolas criaram programas de rádio para conseguir falar com as famílias, muitas escolas criaram outras, né? Sarau online, né? Outras possibilidades, mas tudo que está previsto na plataforma Google Sala de Aula, que é aquilo que é cobrado, né? Do ponto de vista formal pela secretaria, ela não cabe, ela não comporta muitas vezes as soluções criativas que as escolas e as suas comunidades puderam lidar. Isso fica mais grave se a gente for pensar na educação infantil, né, nos bebês e nas crianças muito pequenas, né, que aí é uma diluição do trabalho pedagógico muito complicada, mas isso tem sido uma regra aí em todas as nossas unidades, né. A gente tem um receio grande de ferramentas de controle que surgiram nesse momento de trabalho remoto emergencial se mantenham, né. Acho que essa é uma preocupação do ponto de vista da categoria e do ponto de vista sindical, né, de mecanismos que se tornem perenes, né, que sejam absorvidos aí pela estrutura da rede e que tem representado muitos problemas de controle, né, do trabalho e de padronização do conjunto do trabalho. Hoje, todos os esforços da máquina pública, vamos dizer assim, estão muito mais voltados a responder a essas ferramentas, né, que estão sendo utilizadas, do que, de fato, olhar para cada estudante. Então, um desgaste das pessoas que trabalham na secretaria e na gestão é ter que responder por 3 aplicativos diferentes, o do material, o do uniforme e o do cartão de merenda, e a gente não tem nada a fazer, porque a gente não tem controle nenhum sobre esse processo de disponibilização e esse processo técnico mesmo, que são empresas que fazem, né? Então, acho que isso também é uma questão a se discutir, né? Que é como que se viabiliza o direito,
né? Como que se viabiliza o benefício, o acesso às pessoas, né? Com essa roupagem aí que a tecnologia está aí para ser mais simples, né? E o que a gente viu, que essas empresas conseguiram acessar uma série de dados, né? E de recursos, e que não conseguiram viabilizar que metade dos estudantes da rede municipal pudessem ter acessado esses dois benefícios, né? E a gente vê um processo que eu tenho chamado aí dos novos luditas, né? Porque muitas vezes isso é uma coisa ruim, né? A tecnologia tem que estar a serviço, né? As ferramentas, né? Tem que estar a serviço aí da gente poder facilitar algumas questões, né? Conseguir acessar os alunos, especialmente nesse contexto de crise sanitária. Mas ela tem sido reconhecida como lugar de mais trabalho e de menos sentido, né? Então, e de mais controle. Então, por exemplo, os tablets que os alunos receberam, eles autorizaram uma série de uso de dados dos estudantes, que eu nem sei se as famílias e os estudantes têm a certa dimensão do que tipo de autorização que eles deram, né, para essas grandes empresas, né? Especialmente o que eles acessam é o Google Sala de Aula. Então, tem uma discussão sobre o uso de dados, né, para o conjunto das famílias, e uma relação muito direta de ampliação de trabalho e de sobrecarga e de não sentido e de não reconhecimento das profissionais nessas plataformas, nesse contexto de crise sanitária. A gente também teve que experimentar a realização de espaços de deliberação e de debate com as famílias remotamente, que também foi um processo muito difícil. Então, realizar um conselho de escola online, né? Isso demandou da gente também os primeiros que a gente fez, todos deram errado mesmo, todo mundo abria o microfone ao mesmo tempo, todo mundo compartilhava a tela ao mesmo tempo, as pessoas entravam e saíam da reunião, era uma coisa, foi muito difícil. A gente, depois de 2, conseguiu avançar nessa realização, e agora grande parte das escolas, no retorno das aulas, não usam mais essa ferramenta como participação, né, desses espaços democráticos, porque entendem que é mais acessível para o conjunto das famílias poder fazer isso de forma presencial. Se a gente for pensar do ponto de vista da concepção, né, pedagógica, do que é uma relação com os estudantes que possa possibilitar curiosidade, diálogo, pesquisa, crítica, a gente perdeu muito terreno, né? E a gente espera, sinceramente, que esse perder terreno possa ser circunstancial e que a gente consiga retomar, né, as possibilidades da escola de ser criativa, de ser formativa, porque os espaços de formação remotos são muito difíceis, então muitas escolas abandonaram seus espaços de formação para dar conta das demandas mais gerenciais. Isso é um fato, né? E isso certamente repercute na qualidade do que a gente faz e na possibilidade da gente pensar, refletir e ter uma prática mais autoral. Diferentemente do que aconteceu no Brasil, o governo, depois do primeiro mês da pandemia, fez um lockdown dividindo atividades como essenciais e não essenciais. E as atividades não essenciais foram fechadas completamente. Qual que foi o impacto desse lockdown? O impacto do lockdown foi uma queda importantíssima na taxa de crescimento do PIB. Ainda maior que aquilo que aconteceu no Brasil. No Brasil não teve realmente um lockdown. As empresas, uma parte muito reduzida, as empresas, não mais de 15% da totalidade, reagiu transformando parte do trabalho em trabalho desde casa. Teletrabalho. O Estado mexicano, tanto em termos globais como em termos da Cidade do México, que é um caso super interessante, fez o lockdown e trasladou algumas das atividades como atividades em linha. Particularmente o ensino foi transformado completamente, ensino público, foi levado completamente para a área das atividades online. O que significa os mesmos problemas que a Laura já colocou. Uma falta
de conhecimento das plataformas, uma falta de programas adequados, de cursos adequados, de emendas adequadas para o ensino online, mas que permitiu a continuação das atividades dos professores, mesmo nas piores condições da pandemia. Esse processo de recuperação das atividades também está trazendo um processo de recuperação da atividade vivencial, presencial. Mas tem uma disputa muito grande sobre quais que vão ser as atividades que permanentemente vão ser ou mixtas ou permanentemente de trabalho em casa. E isso é um processo que não temos nenhuma evidência clara de como que vai acontecer. O governo federal utilizou muito o trabalho remoto. As empresas, só uma parte muito reduzida delas, utilizaram o trabalho remoto. Mas nas avaliações das pesquisas feitas especificamente para ver o impacto, uma das principais queixas é o aumento do estresse do trabalhador. Porque a produtividade se incrementa, mas o estresse se incrementa. Tem muitas outras atividades que a gente tem que fazer quando trabalha em casa. No estresse e nos problemas psicológicos derivados do estresse. Que eu acho que isso é uma coisa que acontece não só no ensino, em termos gerais, mas também no trabalho dia a dia. E aqui a gente também tem que separar esse impacto em algumas atividades com outras atividades que vieram à tona com muito mais força por causa da pandemia. Particularmente, todo esse conjunto de atividades de plataforma, comércio, serviços de plataforma, que se incrementou brutalmente ao longo da pandemia e que provavelmente fique. Não com a intensidade que aconteceu durante o período da pandemia, mas que vai permanecer. Há um trabalho feito recentemente pela OECD que mostra a possibilidade de trabalho cara a cara, certo? E a possibilidade de uso de baixa tecnologia. É que muitas atividades de serviços e de vendas podem ser feitas sem ter que ser presenciais. Podem ser feitas em casa. E outras não podem ser feitas de jeito nenhum fora do lugar do trabalho. Por exemplo, o trabalho dos agricultores, o trabalho dos operários, enfim, isso tem que ser feito fora da casa. E aí, com um uso das tecnologias informáticas muito, muito reduzido. Este processo que está aqui é um processo que vai se acentuar no futuro. Com as consequências que isto tem, particularmente para os professores do ensino médio, os professores do ensino básico, os professores universitários, os técnicos médios e muitas outras atividades que anteriormente eram feitas presencialmente, mas este tipo de gráficos nos dá uma ideia do futuro do trabalho, em termos da possibilidade de ser feito em casa ou fora de casa, ser feito online ou não ser feito online. Só que temos um problema na América Latina, e é o problema do acesso às tecnologias de informação, e particularmente o acesso à internet. Acesso à internet é uma coisa que mostra a desigualdade social nos seus países. As classes médias, as classes mais ricas têm acesso à internet, sim, mas as classes trabalhadoras, os grupos mais pobres, o acesso é muito, muito ruim. Isso também ficou evidente no caso mexicano. E essa divisão, essa separação entre aqueles que têm acesso à internet e aqueles que não têm acesso à internet vai se aprofundar, porque os empresários e muitas entidades governamentais vão tentar utilizar isso para minimizar, primeiro para diminuir os custos,
E segundo, para minimizar as possibilidades organizativas dos trabalhadores. O trabalho em casa tem uma consequência, além do estresse, além do trabalho adicional, é a separação social. Essa separação social é uma ameaça às formas organizativas tradicionais dos trabalhadores. As economias vão se recuperar, uma parte das atividades comerciais vai continuar sendo feitas online, o trabalho em plataforma vai se intensificar, mas não vai ser completamente feito em plataforma. Este diagrama mostra que tem algumas atividades que não podem ser feitas em plataforma ou online. As atividades que precisam do contato com os indivíduos, os médicos, os professores, os trabalhadores diretos, os agricultores. E essa divisão que está aqui, essa é uma divisão de classe também, de grupo social.